Olá, eu sou o professor Rogério e na última aula nós falamos um pouquinho da história do salário mínimo, né? Então, como é que o salário mínimo é importante, para valorizar o trabalho, né, o trabalhador. Bem, algumas coisas que nós devemos levar em consideração que foi colocado ali na aula da semana passada. Então, o salário mínimo ele surge como uma política, né, de poder, né, das mínimas condições para o trabalhador ter o seu sustento. No caso, né, o trabalhador até o século XIX, por conta das diversas problemas gerados pela Revolução Industrial, então o trabalhador ele não tinha direitos. Então o trabalhador ele tinha cargas horárias extensivas de 16, né, de 14, 16 horas, e ele não tinha um salário regulamentado. Então o trabalhador ele não tinha uma quantidade de X de dinheiro, né, que o Karl Marx vai falar de X de ouro, né, que é uma quantidade de valores, né, baseado no valor do ouro, né, de um salário diário, né, porque o salário ele era pago sempre no final do dia. Então, no caso, né, vai se criar uma legislação e essa legislação ela será feita para quê, né? Para que o trabalhador ele tenha a base, né, para poder se sustentar, né, para poder, né, ter a dignidade de sua vida. Então, para que serve o salário mínimo? Então, quando a gente fala em salário mínimo, então o salário mínimo ele serve para manter, né, para o pagamento, né, de sua alimentação, da moradia, do transporte, da saúde, a educação, né, da questão também do lazer. Então, hoje o salário mínimo ele tem que abarcar todo esse contexto, né? Então, você é a soma, né? Então, seria, né, a quantidade de recursos que uma pessoa ela teria para manter toda essa gama, né, de direitos, né, que ele seria obrigado a receber. Né? Então, os empresários teriam como uma base, né, esses valores para pagar. Então, quando a gente fala em salário mínimo, então, dentro do material de vocês aí, que vocês têm aí dentro do livro, né, no caso do livro 11 que nós estamos falando, então, no caso aqui, né, nós vamos, né, começar a falar um pouquinho, né, daquilo que eu acho que é importante. Então, primeiro, né, já se coloca aí como se fosse uma atividade. Então, para se considerar determinado valor de salário adequado, né, então uma série de fatores deve ser avaliado, pois o custo de vida, né, do mercado de forma geral, preços de aluguéis, impostos, transportes públicos, entre outros, né, variam de acordo com cada localidade, né, com cada região. Então, no caso, numa grande metrópole, o custo de vida é muito maior, porque a maior parte dos recursos, né, que chegam a essa cidade vem de fora da cidade. Então, isso implica, né, um aumento desses valores. Então, o salário mínimo, que normalmente ele vale dentro do território nacional, em algumas regiões, esse salário ele pode ser um salário substancial, né, positivo, em outras regiões não. Mas o porquê disso? Né? Porque, né, sofre essas variações. Então, por isso, o salário mínimo de um país não é necessariamente adequado para outros países. Então, mesmo entre as regiões brasileiras e até mesmo entre os municípios, há diferenças entre custo de vida. Então, vamos então fazer uma pesquisa sobre o salário mínimo e o custo de vida dos municípios onde as pessoas moram, onde nós moramos. Né? Então, se nós formos pegar duas cidades, né, semelhantes, duas capitais, né, no caso aqui do Sudeste, o custo de vida seja muito semelhante. Mas se nós pegarmos uma cidade do interior e uma cidade, né, no caso São Paulo, nós podemos perceber algumas variações. Vão ter alguns produtos que vão ser mais baratos na cidade do interior, mas também vai ter alguns produtos que serão mais caros. Então, isso faz com que o salário mínimo ele tenha uma variedade muito grande. Então antes da gente passar para o exercício da aplicação, né? Então, porém, observe a tabela do salário mínimo aqui no Brasil em alguns anos. Então, nós temos algumas pretensões aqui de começar a trabalhar o seguinte. Então, no ano de 2019, o salário mínimo ele era de R$ 998. No ano de 2018, 954. Então, assim sucessivamente. Então, mas a pergunta que não quer calar. Então, qual seria o salário mínimo adequado, né, para, né, se chegar a obter todos esses direitos de qualidade? Né? Então, aqui fizeram a Pearson, né, o Koch fez uma pesquisa já valendo em consideração o ano de 2019.
Mas se você perceber, de 2019 para de 2018 para 2019, houve um aumento pequeno, assim, bem pequeno, levando em consideração a inflação, né? A gente já falou na aula passada que a correção, né, o aumento salarial do salário mínimo, ele corresponde à variação da inflação. O que é a inflação em si? A inflação é a diferença, né, entre o poder de compra que uma moeda ela retém. Então, qual é o poder de compra do real hoje? Então, isso vai gerar um aumento baseado na inflação. Então, e muitas coisas não são levadas em consideração, né? Custo de vida, localidade, entre outras coisas. Tem alguns estados que eles têm o seu próprio salário mínimo. Né? No caso de São Paulo, tem algumas regulamentações que o salário mínimo aqui em São Paulo é um pouquinho maior do que o salário, né, mínimo nacional. Então, isso também vai depender de questões voltadas, né, né, as políticas públicas de cada região. Bem, então, aí eu fiz uma pequena apresentação dentro do material de vocês, mas eu achei melhor fazer uma complementação, que é o seguinte, então eu fiz uma pesquisa rápida no Google, procurando matérias, né, matérias de jornais, de revista, para falando como seria o salário mínimo ideal. O que seria o salário mínimo hoje para o brasileiro, que iria ser, né, a base para dar sustentação a todos os direitos que o cidadão tem. Então, quanto seria esse salário? Bem, então aqui, né, no caso, eu preparei um materialzinho aqui para a gente poder discutir isso, que é importante sempre a gente estar frisando isso, né, sempre buscando dados. Né? Então, no caso, eu peguei uma matéria de um jornal, né, no caso, esse jornal aqui é o Jornal Contábil, né, do Brasil, né, e esse jornal ele foi publicado, no caso, no mês de abril assim, ele foi publicado no mês de abril desse, assim, no mês de julho desse ano, né, tô meio confuso, mas tudo bem. Então, assim, então, o que seria o salário mínimo ideal a ser pago ao trabalhador, né, no mês de julho? Seria de R$ 4.420,11. Então, o valor que supera em 4,23, 4 vezes, quatro vezes mais alguns décimos aí da remuneração mínima hoje, que ela é de R$ 1.045. Então, o salário mínimo hoje, em 2020, é de R$ 1.045. De R$ 1.000, né, R$ 1.045. No caso, o salário mínimo ideal hoje, ela seria de R$ 4.420,11. Então, para dar a base da gente entender como seria o salário mínimo ideal. Então, nesse caso aí, então, o DIEESE, que é o Departamento, né, Intersindical e Estatística e Estudos Socioeconômicos, ele calcula o salário mínimo a partir dos custos, né? Então, no caso de 4 pessoas, no caso, 2 adultos e 2 crianças. Então, quais seriam, né, o valor para você ter, né, uma condição adequada, né? Isso também, né, uma das coisas que também nós devemos levar em consideração é que o custo de vida ele vai aumentando. Segundo a lei, né, o salário mínimo ele pode ser aumentado uma vez por ano. No caso aqui, né, então, de acordo com o levantamento do resultado de julho, aponta a segunda queda consecutiva no valor, né, do salário mínimo ideal. Né? Então, o mês passado, por exemplo, a menor remuneração considerada adequada, né, para o brasileiro seria de R$ 4.694,57. Então, isso a partir do mês de junho desse ano. Então, no caso, né, observando as variações de preços, então deu uma caída. Mas, assim, no caso, né, a remuneração, ela depende de vários fatores, né? No caso aqui, ele está colocando aí na matéria uma questão que eu acho que é importante. No caso, ele está contando o valor da cesta básica, né, lá em Curitiba, né, que ela é de R$ 526,14 agora em junho. Já a cesta básica mais barata registrada, ela é de Aracaju, que ela é de R$ 392,75. Então, a DIEESE, ela calcula mensalmente
a cesta básica, né, das 17 capitais brasileiras. Então, qual a importância disso? Né, que nós devemos levar em consideração alguns pontos de vista bem importantes. Primeiro, né, o salário mínimo, né, ele é a base, né, para o sustento das pessoas. Mas aqui tem uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar na matéria, que eles fazem um cálculo de uma família, né, estruturada. No caso, né, uma família que tenha 2 filhos. No caso, no Brasil, né, por conta da falta de controle de natalidade, essa visão é uma visão, no mínimo, idealizada, né, muitas vezes não praticada de uma forma geral. Bem, então, assim, no caso, né, sei que o conteúdo, né, sobre essa questão, né, do salário mínimo é importante a gente frisar, porque a gente depende desses valores para a gente entender como é que a nossa sociedade ela se organiza, né? Então, no caso, né, nós recebemos, né, quem recebe um salário mínimo, ele recebe, né, 4 vezes menos do que seria o ideal. E isso também não considera quem recebe mais do que um salário mínimo, também não tem um salário defasado, não tem um salário muito menor do que aquilo que ele realmente merecia receber, né, levando em consideração vários fatores. Né? Então, é importante a gente frisar o seguinte, né? Então, o caso, né, aqui do nosso país. Então, nós temos outros gastos além disso. Então, a questão do salário mínimo, a gente precisa entender o seguinte, será que ele é o suficiente? Será que a política aplicada no salário mínimo ela é a mais adequada, né, para poder resolver todos esses tipos desses problemas? Então, aqui fica a nossa indagação. Bem, gente, então era isso, né, que estava pedindo ali a atividade. Né? Então, primeiro se explica o que é o salário mínimo, para depois entender qual seria o valor ideal do salário mínimo. Então, é importante da gente pensar aqui agora, né? Então, por isso que sempre é a importância de se questionar, né? De se questionar verdades absolutas. Então, será que poderia existir políticas, né, de um salário mais digno? Né? Então, isso que os nossos congressistas deveriam pensar em alguns momentos. Pena que não funciona bem assim. Bem, gente, então, muito obrigado. Espero que tenha sido claro. Espero todos na próxima aula e muito obrigado.